Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer algumas análises para vocês aqui no canal Deca CRN. A gente estará debatendo com vocês algumas formações, algumas situações específicas, dentre elas agora a questão da pré-convocação da seleção brasileira, onde constam os nomes do Pedro, do Everton Ribeiro e do Gabigol. Aquilo que eu havia falado, que eu achava que poderia haver um bom senso do Tite em relação aos jogos da semifinal do Campeonato Carioca, não houve. E aí ele, em vez de segurar um pouco essa convocação de jogadores importantes do Flamengo, porque está numa fase decisiva do Campeonato Carioca, ele fez o contrário. Ele acabou convocando o outro centroavante do Flamengo. E aí a gente vai querer e vai explicar aqui para vocês sobre a questão de como o Flamengo, com esses desfalques, caso realmente eles sejam confirmados na relação, lembrando a vocês que essa relação é a pré-lista, alguns jogadores serão cortados, pode ser que um deles seja cortado, os dois sejam cortados, enfim, mas a gente tem que trazer aqui o pior dos cenários, como ficaria o Flamengo para enfrentar muito provavelmente o Vasco da Gama, com a chance aí do empate nos dois jogos. Então, você que está chegando a primeira vez no canal Deca CRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Lembrar você também do aplicativo OneFootball, aplicativo o qual você poderá saber todas as informações do Flamengo e poderá assistir o Campeonato Alemão e 9 ligas de graça, tá? É gratuito. 0800 e ao vivo, tá? Você poderá assistir o Bayern de Leverkusen, o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund. É fácil, vai na descrição do nosso vídeo, tem o link lá, serve tanto para iOS quanto para Android. Clica ali e aí você terá o aplicativo e poderá assistir todos esses jogos, aplicativo OneFootball, tá? Então vamos lá, nação, vamos resenhar aqui sobre a questão de como o Flamengo poderá vir sem jogadores importantes convocados, que é o caso do Everton Ribeiro, que hoje faz a ala esquerda do Flamengo e vem sendo criticado pelo torcedor rubro-negro. Lembrar vocês que a culpa é zero do Everton Ribeiro, ele está fazendo o que o treinador o solicitou a fazer. Até ontem fizeram uma pergunta na entrevista coletiva, e ele sabe muito bem aonde o Everton joga, que era pelo lado direito, cortando para dentro, fazendo facão. E ele deixou bem claro que ele tem as preferências dele e onde ele viu que o Everton poderia se encaixar no time titular era na ala esquerda. Eu gostaria até de colocar um ponto de vista meu aqui, lógico que não é o foco desse vídeo, mas por que não o Everton Ribeiro às vezes fazendo a função de segundo volante? Apesar que hoje, nesse momento, eu prefiro Thiago Maia e João Gomes, mas é um jogador que tem um certo poder de marcação, um jogador construtor, um jogador que pode chegar bem à frente, pode ajudar também na marcação. Acho que valeria o teste. Se ele está testando tanta coisa, por que não testar o Everton Ribeiro ali naquela função? Mas o Everton Ribeiro também deverá ser desfalque para a seleção brasileira, assim como o Gabigol, que sempre é convocado. A questão agora é o Pedro. E se não pudermos contar com o Pedro, como ficará o ataque do Flamengo? Tá? Então, a gente tentou desmembrar um pouquinho aqui com os jogadores convocados, todos eles, os 4 importantes, principalmente para mim e acho que para a nação rubro-negra, o que vai fazer mais falta é o de Arrascaeta, E aí o time do Flamengo ficaria assim, na escalação do Paulo Souza, tá? Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, a linha dos 3 zagueiros ficaria intacta, Os volantes, acredito que depois da partida de ontem do João Gomes, e do baixo rendimento dos 2 volantes do Flamengo, tanto do Andrés Pereira quanto do Ilharão, o João Gomes ganhou essa função. Então acredito que ele vá com o João Gomes e um dos 2, Arão ou o Andrés Pereira. Os 2 alas, acredito eu, isso é fato pelo bom rendimento do Rodinei, o ala direito. Pela ala esquerda, acredito que dentre todas as opções que o nosso treinador utilizou, o melhor deles foi o Lázaro, Ontem ele tentou utilizar o Vitinho naquela função. O Vitinho é um jogador que não consegue recompor defensivamente. O Lázaro mostrou um talento maior para isso,
conseguiu se adaptar melhor nessa recomposição defensiva, né, ajudando bastante aqui o zagueiro pelo lado esquerdo, que é o caso do Felipe Luiz. O Vitinho tem essa dificuldade, o Vitinho para mim rende melhor nessa linha aqui dos dois jogadores de meio ataque que se aproximam do atacante de área, tá? Então, na minha visão, acredito que ele vai com o Lázaro, né? E aí o posicionamento aqui da frente, né? O Bruno Henrique muito provavelmente será esse homem de frente, esse atacante. É um caso a se pensar também, né? Com essa questão de o Tite nem querer saber e poder convocar os dois centroavantes do Flamengo. Na minha visão, o Flamengo precisa de mais um centroavante, tá? Porque, sinceramente, eu acho desperdício, como a gente viu ontem, e é um debate a ser feito, o Bruno Henrique nessa faixa de campo, onde ele rendeu muito pouco. O Bruno Henrique, na minha visão, com o time todo completo, por que não testá-lo na ala esquerda, dando essa liberdade para ele poder, né, fazer a profundidade, né, abrir o time. Ontem mesmo a gente comentou naquela linha de 5 do Zé Ricardo, né, como é que você saía daquele ferrolho que ele montou? É alargando o campo, é dando amplitude, né, e aí você tem que utilizar os alas. Um era o Mateuzinho, do lado esquerdo era o Everton Ribeiro, que não dá essa amplitude, que corta para dentro, que não dá a profundidade. O Paulo Souza tem que ver isso, tem que rever isso, esses conceitos. Não apenas ter um jogador que dá profundidade e o outro construtor por dentro. Ele tem às vezes que ter os dois jogadores, né? Depende da situação de jogo. E aqui no Brasil, né, contra o Flamengo, a maioria dos times joga totalmente recuado numa linha de 5, né? Um 5-4-1, às vezes um 5-3-2, né? Como alternou o time do Vasco da Gama. Então, por que não testar o Bruno Henrique fazendo essa função na ala esquerda, né? Mas com os desfalques do Pedro e também do Gabigol, o Bruno Henrique deverá ser o homem de área, né? E aqui, os dois jogadores por dentro, acredito eu, Marinho, apesar dele estar dando pouca oportunidade, e Vitinho. Esse seria o provável time, acredito eu, do nosso treinador, do Paulo Souza, sem todas essas peças, né? Voltando, Hugo, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, os dois volantes, João Gomes, Arão ou Andréas, os dois alas, Lázaro do lado esquerdo, Rodinei, Vitinho e Marinho, e aqui na frente o Bruno Henrique. Uma outra possibilidade, né? Muitas críticas ao que vem apresentando o jogador Andréas Pereira, né? E conforme a gente já disse, na minha opinião, o Andréas Pereira nunca foi volante. O Andréas Pereira deveria jogar nessa faixa de campo, tá? Então não irá me surpreender caso o treinador, né, coloque o João Gomes com o Arão, né? E aqui a linha com o Vitinho e o Andréas, tá, se aproximando do centroavante do Bruno Henrique com o Lázaro e com o Rodinei. Por que isso? Porque o Marinho ainda, a gente sente claramente que ainda não caiu nos gostos do treinador Paulo Souza, tá? Então pode ser que ele adiante o Andréas Pereira, ok? Na minha visão, tá? Visão Deco SRM, ok? Né? Com todos os desfalques. O Bruno Henrique eu gostaria de vê-lo aqui, mas como a gente tem essa carência de um centroavante de área, com a perda dos dois, não tem jeito. O Bruno Henrique tem que jogar aqui, tá? Eu iria, Deco, tá? Com o nosso goleiro, né? O Hugo. O Hugo vai ser o goleiro, né? Na zaga, eu gostaria de ver, e isso aí é um vídeo para eu explicar à frente, né? O Arão jogando aqui como zagueiro pelo lado direito, para você utilizar dele o que ele tem de melhor. E aí eu vou explicar no próximo vídeo quais seriam as maiores qualidades do Arão e por que eu não gostaria de vê-lo mais jogando na volância devido a problemas defensivos, tá? Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz, tá? Os dois jogadores aqui centro, eu gostaria de ver o João Gomes com o Thiago Maia, ok? Na frente com o Rodinei e o Lázaro, Marinho e Vitinho, e na frente o Bruno Henrique. Esse seria meu time com todos os desfalques, tá? Botaria o Arão aqui para jogar na zaga, né? Um zagueiro pelo lado direito. E no próximo vídeo eu explicarei a vocês o porquê dessa minha escolha, tá bom? Então é isso aí, nação. Muito obrigado a todos vocês por essa análise rápida aqui. Que Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos.
acionar o sininho de notificação. Tamo junto, até daqui a pouquinho, saudações rubro-negras.